justamente vamos agora abordar aqui a situação que assolou e desestabilizou um pouco aí as altas figuras do magistério público. Essa paralisação que supostamente seria até o dia 8 do magistério público, como analisou e encarou essa greve? Eu acho ser um protesto legítimo, primeiro, e acho ser um cenário que já começa a resvalar para uma espécie de vergonha dos nossos órgãos judiciais, sobretudo do próprio Estado angolano, num Estado que se preze de direito, um Estado democrático e de direito. Repara que nós estamos a falar de operadores do direito e da justiça, em que têm a grande responsabilidade de assegurar a justiça nacional. São aqueles que vão executar, do ponto de vista material, na prática, aquilo que são os termos da lei, com base a um determinado facto, a um fenômeno jurídico processual. Como é possível ter que esses operadores do direito e da justiça recorrentemente estarem a vir a público a manifestar descontentamento permanente e não se faz quase absolutamente nada? É um perigo eminentemente visível e de todo catastrófico para aquilo que são os interesses do Estado no que tem a ver com o combate à corrupção. Não é possível combater a corrupção com o executor, operador do direito e da justiça insatisfeito. Porque é um potencial candidato a promover a corrupção. E eles levantam mesmo a causa do fraco salário, ou da greve por causa do salário. Há um leque de direito consagrado à luz do Estatuto Remuneratório dos magistrados, quer judicial, quer do Ministério Público, que são drasticamente violados, porque não beneficiam desses direitos, e faz-se olhos de marcadores para não se atender, do ponto de vista escrupuloso, aquilo que são os termos do que a lei dispõe relativamente aos direitos que devem ser assegurados dos magistrados, sobretudo das estruturas de base. Porque possivelmente das estruturas superiores têm de tudo mais alguma coisa, mas nas bases. Então nós estamos a ver uma inversão de valores, uma inversão de marcha, uma inversão do quadro da situação. Amanhã serão mesmo essas entidades que vão ter a displicência de trazer a público atos que possivelmente arrola este ou aquele magistrado como potencial promotor da corrupção. E estamos a falar ainda dos magistrados do Ministério Público. O Judicial também tem se pronunciado em protesto público. Este deve ter sido, se não o terceiro ou a quarta vez, se não for a terceira, a quarta vez que vejo os magistrados a virem reivindicar reposição da normalidade. Elder Pitagros diz que o magistrado judicial não está a passar pela mesma situação, por isso que ele apelou ao presidente do Sindicato dos Magistérios para não continuarem com a greve, senão iriam levar uma mão pesada. Não, eu, salvo erro, penso não ser de todo verdade. Porque só agora é que não conseguimos assistir uma atuação direta por parte do Sindicato dos magistrados a nível do judicial. O que tem ocorrido é que os dois órgãos em conjunto têm atuado de forma conjunta, em parceria, para reivindicar direitos violados. Tanto um como o outro vivem mesmo os problemas, as mesmas situações. Talvez esses, por qualquer razão, terão ponderado não emergir agora no âmbito de um protesto ativo. Mas manifestaram solidariedade institucional com o Ministério Público. Eu estava mesmo aqui a procurar a citação de Elder Pitagros, que disse ainda não ter informação de como estão a decorrer os serviços na Procuradoria-Geral da República, mas entende que os magistrados não podem fazer greve e que a paralisação é ilegal. Bom, este é o posicionamento do Procurador-Geral da República, que deve merecer o nosso respeito. Mas, todavia, é consabido que o direito de reclamação é um direito constitucional nos termos do 73 da Constituição. Julgo eu que o Estatuto Orgânico do Sindicato do Magistrado do Ministério Público lhes confere legitimidade para reivindicar, para protestar. Não se trata de uma greve, propriamente dita. É um protesto. É diferente de uma greve. É um protesto público. Eles estão a reivindicar de forma pontual,
com que haja restituição da normalidade dos direitos que devem ser assegurados, que estão a ser vilipendiados. Portanto, o que deve-se aqui encontrar como possível via de solução não são esses ditos e não ditos. É a necessidade de se manifestar boa-fé institucional para se encontrar aqui o meio termo. Porque não é justo. Se não está a andar nos marcos da justiça, não pode arguir ilegalidade quando o órgão institucional da Suprema Corte está a agir com injustiça. Porque, dentre os magistrados, nenhum deles é mais magistrado do que o outro. Não pode haver tratamento discriminatório. Já ia fazer, em sentido negativo. Ia fazer essa deixa uma questão. Será que os magistrados são mais angolanos do que outros angolanos? Não, repara. Lamentavelmente, os magistrados que mais sofrem, sentem na pele a dor do dia a dia, das dificuldades inerentes ao exercício dos seus ofícios, são os magistrados das estruturas de base. Eu arrisco em trazer aqui à tona, inclusive, os órgãos judiciários, como por exemplo o SIC, o DIP agora, que também se calhar queriam manifestar protestos, mas não podem porque pertencem a um regime castrense. O sistema é castrense. E sabe que no regime castrense os militares, os polícias não reclamam publicamente. Mas o Ministério Público, porque estamos a falar daquele que tem a responsabilidade de, em sede processual, de instruir o processo, é o titular da ação penal, é o fiscal da legalidade. Quando o magistrado, na qualidade de magistrado, se conforma com ato de injustiça, então o sistema caiu. Por que eu fiz aquela pergunta? Porque eles levam à tona aqui a retirada do passaporte diplomático. Não, mas são direitos elementares, são direitos fundamentais consagrados por lei e que não foram revogados, que devem ser atribuídos aos magistrados. Repara, do ponto de vista dos poderes, temos 3 poderes do Estado. O Presidente da República enquanto órgão institucional, nos termos do artigo 15º da Constituição da República de Angola, o Legislativo, o Poder Legislativo e o Poder Judicial. Se veres bem, na prática, os membros do Executivo e os membros do Legislativo têm os direitos todos assegurados. Falámos a semana passada sobre os deputados, o que recebem de forma excessiva do ponto de vista de mordomia, regalias e benesses. Por que que os membros do Judicial, que têm a responsabilidade de assegurar a justiça e o direito e a justiça, têm que mendigar, têm que viver como se estivesse a pedir esmola? Porque são exatamente no âmbito daquela que é a veia político governativa do Presidente da República, no que tem a ver com o combate à corrupção. Não olhar para este tecido jurídico, jurisdicional, é o mesmo que não fazer nada, é o mesmo que fazer sucumbir esta luta do combate à corrupção. Porque quem vai executar é quem está descontente. E essas pessoas, nos seus órgãos, tramitam processos de milhões e milhões de dólares. Claro, são pessoas humanas. Também têm sensibilidade. E quando é que Satanás consegue tentar a dignidade, deixar cair a dignidade do indivíduo? Quando ele está em fraqueza, quando está necessitado. E Jesus no deserto, 40 noites e 40 dias, sem comer, sem beber, Satanás percebeu que tinha fome. Se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Por quê? Porque há necessidade de se acautelar a situação. A política deve ser preventiva e não de remediar. Nós temos que prevenir os acidentes de circunstância. E eu penso que deve-se dar o valor igual aos magistrados, quer do Ministério Público, quer do Judicial, tal como se dá aos membros do Executivo e aos membros da Assembleia Nacional. Porque se ver bem, comparadamente aos deputados, os magistrados fazem mais de forma equidistante do que os deputados fazem. Se me disseres quantas vezes vão os deputados para uma sessão parlamentar, durante um mês, durante 6 meses, durante um ano, são pouquíssimas vezes. Diferente dos magistrados. Na prática, quase que não têm muito trabalho. Os magistrados, estão lá todos muitos deles, estão com problema de demência, de tanto ler. São processos, são calhamaços de processos, mais processos. E
lidar com esses processos requer leitura permanente e minuciosa para não deixar escapuliar esta ou aquela situação. Portanto, se não podemos ser justos com este elenco jurisdicional, também não podemos cobrá-lo tanto quanto podem dar. Deve haver aqui uma espécie não só de solidariedade institucional, mas também de cumprimento das obrigações. Porque se eles tivessem autonomia financeira, possivelmente teriam poder de per si se digerirem. Mas não têm. Quando deveriam ter, porque entra muito, é um órgão que arrecada muita receita para o Tesouro Nacional. Através dos emolumentos, através das taxas de justiça, através de pagamentos de multas e etc, etc. Estão a contar milhões e milhões, mas eles não levam nada. Tem que depender do Executivo, na pessoa do Ministério das Finanças, para tornar rentável a sua atividade laboral. Repara que nos órgãos jurisdicionais, no seu todo, ainda falta papel, ainda falta tinteiro, ainda tem problema de lapiseiras, ainda tem problema de base, de mobilidade, repara. Para se locomover, para tramitar, para expedir um documento de uma jurisdição para outra, ainda há problemas. Quem vai levar? O cliente às vezes é que tem que levar, o advogado é que tem que dar boleia, o próprio juiz às vezes é que tem que tramitar com o seu carrinho, o magistrado do Ministério Público é que tem que financiar. Então, isso são problemas de base, erros de palmatória, que nunca, em regime de regras, devia ter ocorrido. Significa que alguma coisa não está a caminhar bem. Enquanto não se quiser dar autonomia ao Poder Judicial, independência total, vai continuar, possivelmente, por hipótese, amordaçado ao poder político. Muito bem, muito bem. Temos que desmembrar isso. Muito bem. Há alguma coisa que não bate certo aí. Prontos, ficou aqui o esclarecimento, aqui em síntese, sobre esta greve.